Eu vejo muito empresário que fica no mimimi, reclamando, eu tenho que falar tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que pensar tudo. Cara, você se dispôs a fazer algo diferente. E às vezes o grande lance é você enxergar que você está influenciando todas aquelas pessoas que estão ali. De alguma maneira elas estão te seguindo. Fala, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um Imersos, um espaço aqui do Grupo Costa Norte para a gente bater um papo com os empreendedores que ajudam a construir o nosso litoral. Quem sabe daqui não sai uma inspiração para você entrar nesse mundo e edificar a sua vida também. Comigo aqui, nosso co-host, Felipe Fernandes, mais um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui hoje com o Marcos. Tô bem feliz com esse papo que vai trazer muito insight para você. E, quem sabe, clarificar alguns caminhos aí a serem tomados. O Marcos tem uma história de sucesso, começou com a maioria de nós. Tô animado. É isso aí. Com a gente hoje aqui, Marcos Ribeiro, sócio-diretor da Riviera Administradora. Marcão, seja bem-vindo aqui ao estúdio. Beto, Felipe, muito obrigado pelo convite. Estou lisonjeado. Espero corresponder à altura aí, quem sabe. Vamos ver se você consegue contar alguma coisa legal pro pessoal. Consegue. Marcão, aqui a gente está batendo um papo sobre empreendedorismo, essa questão de carreira, né, o crescimento profissional e como que a gente monta e escala um negócio. Por que a gente montou o Imersos? Porque eu vejo que muitas dores que eu tenho dentro do Grupo Costa Norte, às vezes você já solucionou. E por não te conhecer, não ter contato com a sua experiência, eu vou gastar tempo e dinheiro à toa e vice-versa. Então a gente bate um papo com os empreendedores para falar das soluções e dos nichos de mercado que eles encontraram, como que eles tiveram aquela inspiração, aquele insight para vencer. E aí a gente vai conectar as pessoas, quem sabe formar uma comunidade aí de pessoas que se ajudam. Então, vamos lá. Marcos, conta pra gente como que você começou a sua carreira. Então, quando você começa a ficar mais velho, tem muita coisa aí debaixo da ponte, já passou, né? Mas, principalmente em relação à Riviera Administradora, acho que é a história mais bacana, porque eu vivi nela a experiência de ser um colaborador da Riviera, né? De ter uma baita satisfação de ter sido contratado, né? De participar da empresa, de estar com um grupo forte na época, né? De entender que era uma empresa diferente na cidade e depois virar sócio, né? Ter a oportunidade de comprar uma parte da empresa e participar dela de outra maneira, né? Vamos dizer, do outro lado do banco ao mesmo tempo. Do outro lado da mesa. Mas até curioso, né, falar isso hoje. Eu comento muito, inclusive, com o pessoal que está comigo. Eu acho que você tem... Todos os perfis são importantes, né? Então, você falou de desenvolvimento, né? Tanto do empresário quanto de quem está numa empresa, né? Você pode fazer sua carreira dentro da empresa. Você pode virar o diretor, o gerente, o cara que vai ajudar e trabalhar, às vezes até mais do que o dono dela. Então, tem uma diferença muito grande, né? Eu acho que o que o cara tem que medir primeiro é o quanto ele quer realmente ser ou não e o que ele quer ser, né? Então, sim, nesse sentido, eu quero ser empresário e empreendedor, né? Porque são coisas bem diferentes, né? Eu quero ter uma carreira profissional numa empresa ou eu quero, dentro de um posto que eu vou contribuir, mas eu quero ter um limite da responsabilidade. Então, você escolhe. Ambos são bons, são positivos, né? Você, quando pretende ser empresário, a primeira coisa que você tem que estar muito disposto a contrair é risco, né? Tudo é um risco. Está disposto a pagar o preço, né? Tem que pagar literalmente o preço. E como empreendedor, eu acho que você tem que juntar essa vontade de pagar o preço com o desenvolvimento de soluções e coisas novas, né? O empreendedor, ele tem exatamente o que você falou aí na abertura. Ele tem que ter essa vontade, essa visão e buscar e entender o que estão fazendo, entender o que não estão fazendo, para você agir diferente. Pagando o preço, por exemplo, o empreendedor, nessa conta, e esse eu posso falar uma coisa que muitas vezes eu paguei, se você pega a mata fechada, e, cara, você começa a abrir a picada, é você que vai tomar paulada na cabeça, espinho, vai encontrar bicho, e atrás está vindo alguém também por ali. Eu, no começo, tinha um certo medo, porque eu entendia que o cara que é o empreendedor, ele tem que fazer poeira e não comer poeira, né? Você tem que estar na frente.
Hoje eu confesso a você que você tem que achar um equilíbrio, porque senão é essa imagem da mata. Você sai desmatando tudo, tem um esforço gigantesco que pode ser que no último metro da mata, quando você ia chegar do outro lado, pode ser que não seja você. Então, um pouco de cautela também cabe nisso, você saber dosar o quanto eu quero, o que eu quero, né? Como eu vou me dispor com isso. Ter clareza de propósito, né? E entender o que é que você está pegando, né? Você não está pegando só o bônus. Atrás daquele bônus tem o ônus. Sim. Mas em qualquer posto da vida, né? Se você está empreendendo, se você tem um cargo específico, você tem ônus e bônus, né? são as responsabilidades. Por isso que eu comentei que o funcionário, por exemplo, o colaborador, é muito importante ele ter essa visão também, Sim. sabe? E uma coisa que eu acho importante o empresário ter também, o empreendedor. Tem cara que acha que só ele faz tudo. Do mesmo jeito que ele acha que o colaborador é só o mimimi, eu vejo muito empresário que fica no mimimi, reclamando, eu tenho que falar tudo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que pensar tudo. Cara, você se dispôs a fazer algo diferente. E às vezes o grande lance é você enxergar que você está influenciando todas aquelas pessoas que estão ali. De alguma maneira elas estão te seguindo. É isso, o comportamento é o que você vai colocar para frente para ele seguir. Então tem que tomar muito cuidado mesmo com isso. Antes da gente colocar o próximo assunto, achei muito interessante que ele diferenciou, né? Empresário de empreendedor. Eu acho isso muito importante, assim. E nem todo mundo tem essa consciência da diferença que é, né? O cara que precisa fazer a gestão do negócio e deixar ele sustentável, e o cara que precisa criar o negócio, né? A gente costuma dizer que nós trabalhamos em 2 empresas aqui simultaneamente, né? A empresa que é a nossa vaca leiteira, que paga as contas e tudo mais, o empresário, Roberto, cuida. E qual é a empresa que vai acabar com a nossa e de preferência que seja nossa também, né? Tipo, que é essa visão empreendedora da gente tentar entender novos modelos de negócio, para onde o nosso cliente está olhando, o que ele precisa para a gente poder desbravar essa mata ao mesmo tempo que a gente gere o negócio. Achei muito interessante essa parte, é legal frisar. Tem gente, por exemplo, uma das coisas que eu faço hoje, eu abri uma franqueadora. Tá? Um franqueador? Eu tenho uma empresa de portaria remota. Hoje a gente está por volta de 40 franquias aí no Brasil. Atende portaria, Ela nasceu aqui em Bertioga. Que legal, Ninguém nem imagina isso. Ela nasceu no fundo da Riviera Administradora. Existe uma pessoa em Bertioga que tem o mesmo nome que o meu, Felipe Fernandes. É o franqueado aqui. Ele vai muito bem, está prosperando muito. Um dos primeiros franqueados que a gente teve. Nossa, que legal. E está aqui em Bertioga. Tenho orgulho de dizer, ela nasceu aqui em Bertioga. E uma das coisas que eu percebi, que eu acho que vai de encontro a isso que você notou, assim, a franquia é um modelo de negócio que traz para um cara que pretende ser empresário um desenho já formatado. Alguma coisa que te traz um contexto em que toda a parte de pesquisa, desenvolvimento, marca... Os processos internos. Tudo. Isso já foi feito. Então, o que... Aí, ao mesmo tempo, então, do jeito que o Marcos está falando, então, legal. Se eu quiser ser empresário com alguma comodidade, eu pego uma franquia. Não tem comodidade em lugar nenhum. Claro. Eu não estou falando de comodidade. Claro. Uma das coisas que eu fazia, por exemplo, tem muita gente que às vezes vai numa feira de franquia e ele tem a impressão de que ele vai comprar uma maquininha de fazer moeda que ele vai colocar em algum lugar. Não tem fórmula mágica, cara. Tudo exige trabalho, tudo exige o teu envolvimento com o negócio, né? Hoje, quem cuida da Atende é o meu sócio Júlio, né? Está à frente hoje. O que eu disse, ela começa aqui, a gente formou um grupo, hoje nós somos 8 sócios lá. Eu sou um dos... Depois eu vendi uma boa parte da empresa, eu já tenho 20% dela, né, da franqueadora. O Júlio está à frente nesse processo. A gente tem o que ele chama lá de academia dos sócios da Atende, que são os franqueados que a gente promove todo esse tipo de educação, de formação, do cara entender as dificuldades, né? Ele não pode se acomodar, achar que eu sou empresário, estou tranquilão, está tudo resolvido. É o contrário. E eu acho que a diferença gritante entre o empresário e o empreendedor é exatamente assim. O empreendedor ele tem que pensar no próximo passo. Ele tem que olhar exatamente o que você falou, o que vai matar o nosso negócio e que a gente já tem, a solução já está envolvido nela. Por acaso, você vê que curioso. Como é que eu monto a Atende? Eu queria fazer uma franquia da Riviera Administradora. E aí eu falo assim, poxa, dentro do condomínio tem um processo, que é o de portaria,
que se eu desenhar ele bem desenhado, eu já tenho um modelinho, eu faço aqui um modelinho de franquia disso, eu tinha vontade até de vender ela. Ela foi uma experiência que a gente fez e que deu muito certo. E aí, por exemplo, o próximo passo eu pretendo ainda, vou franquear a Riviera agora. Então a gente fez todos os desenhos, todos os processos. Eu olhava e falava assim, cara, eu acho que a administradora no formato que ela está hoje, ela vai morrer. E aí também é um negócio que para o empresário e empreendedor, onde você se divide, você chega um dia em casa, você fala assim, pô, legal, a conta do banco está bacana, está todo mundo recebendo em ordem, mas e amanhã? E amanhã? Hoje está tudo certo, e amanhã? E aí você começa a falar, pô, alguma coisa tem que vir. Eu costumo brincar, para mim é um espinho que vem debaixo da cama, que vai bem nas costas, para não dizer na bunda, tá certo? Sim. E você pula e fala, putz, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer alguma coisa para buscar o amanhã. Tem que ter um pouco dessa história, assim, e que é difícil você conviver com o visionário. É difícil. Porque você é contestado o tempo todo, cara. Ninguém vê o que você está vendo. Você vai falar um negócio. Eu tenho uma brincadeira entre os sócios, e aqui até fica um abraço. Um dia eu estava aqui com o Nunes, do Bambu, e o Nunes me levou numa área que ele tem, um sítio, que ele pretendia fazer um projeto e tal. E aí o Nunes chegou nessa área e ele começava a me falar das coisas como se elas estivessem ali. Então ele falou, olha, aqui é uma sala não sei do que, ali é uma sala não sei do que. Aí chegou uma hora, eu falei assim, pô, eu tô vendo, mas eu preciso só ter certeza se a gente está vendo a mesma coisa. Aí eu virei e falei, Nunes, pô, eu tô vendo tudo, cara, só queria ter certeza, assim, hoje é aquele pé só de bambu que tá ali. Ele falou, não, putz, mas você viu? Eu falei, vi, pô, Nunes, estamos juntos. E aí eu sempre brinco com o sócio da parte disso, falei, gente, estamos vendo o bambuzal? Estamos. E o que vai ficar em cima do bambuzal? Também. Sim. Porque essa é difícil. Alinhar a visão, né? Alinhar a visão com o seu time também. Mas eu acho interessante você estar falando isso, porque, de certa forma, proposital ou despropositadamente, você já pensa o tempo inteiro o futuro do seu negócio, né? Eu vim de um curso, o Felipe também fez, na G4 Educação, para a gente tentar alinhar algumas coisas ainda aqui dentro do grupo que a gente precisa alinhar e faltava conhecimento. Foi muito bom o curso. E eles falam o seguinte, ó, você tem que pegar do seu esforço todo, você tem 100% para produzir, produz 90% com o que está pagando a conta, 10%, um percentual menor, você tem que testar a tese nova. Testa a tese nova, coloca ali, acho que era 10% ou 30% dos recursos que você tem e desenvolver novas coisas, porque uma dessas coisas, muitas vão dar errado, mas uma delas vai ser aquele estouro dentro do seu mercado que vai, às vezes, suplantar os outros 70% ou 90% do que você fazia. Sim. Você sabe, Beto, que outro dia eu estava conversando com um dos sócios, né, que eu tenho, e ele é praticamente assim, ele é investidor em startup. E eu não conhecia essa conta, como é que é essa maluquice. Então, mais ou menos, o cara aposta em 20 para ver se uma retorna o que ele encaixou nas outras 19. Aí a gente estava falando agora há pouco de risco, né? É muito louco isso. Quanto você assume de risco por uma situação. Para mim, esse perfil é mais clássico da ideia do investidor. É o mesmo cara que teria ali investimento em ações, que vai... Ele trabalha um pouco na especulação. Só que no teu negócio, se você não tiver isso em mente, cara... Às vezes, sei lá, eu imagino... meu pai foi dono de restaurante, por exemplo. Meu ex-sogro era dono de restaurante aqui em Bertioga. Cara, o pessoal sempre acostumou a viver muito da temporada. Então, legal, você vai lá, arrebenta de ganhar dinheiro e aí o resto do ano você consome. E aí, muitas vezes, com muitos amigos que eu vi, o cara passa daquele... Ele vai lá pro fundo, vai lá no vermelho para poder voltar. Chegar na temporada de novo. Cara, e ele fica vivendo disso e é ruim, assim. Você fala, putz, e aí? Será que eu estou no negócio certo? Estou fazendo a coisa certa? Então, nessa linha, se eu fosse falar alguma coisa negativa em relação ao cara que está com a cabeça só do empresário tradicional e não olha para o lado, talvez tenha um pouco disso. Putz, e aí? Eu não vou matar essa vaquinha que me dá o leite e vou ficar o tempo todo só nessa aqui. Sim. E aí você não consegue ver o teu negócio mudar. Não sei se muda, tenta. Pô, eu tenho um restaurante. Pô, eu vou experimentar um outro prato. Eu vou experimentar uma promoção.
eu vou experimentar eu vou me coligar com outro restaurante. Sim. Vamos fazer um festival. Aqui teve, Festival da Tainha, que eu vi alguns tentando. Mas vamos estimular isso, fazer uma divulgação conjunta. E diversas outras coisas que não necessariamente seja aquisição, porque tem toda a parte da gestão do negócio. Sim. O cara sabe que vem a temporada, ele não precisa manter a mesma linha de custo, ele pode, às vezes, investir em vender marmita diferente, enfim. Mas eu tenho uma coisa que eu sempre falo, Marcão, que assim, é meio que uma confissão, né? Hoje, a gente trabalha muito. Eu trabalho muito, Felipe trabalha muito, Cadu trabalha muito, muito mesmo. Volume grande de informação que a gente lida, decisões complexas que a gente tem que tomar. Mas a gente tem a informação, a gente tem o Excel, a gente tem o sistema, a gente tem o outro negócio que facilita muito, cara. Às vezes, essa rapaziada erra na mão por não tomar uma decisão baseada em dados, cara. Em dados. O cara trabalha muito também, ele dá muito sangue, só que ele não interpreta o negócio dele, que aí é um X muito importante. Que tipo de decisão, com que informação que essa rapaziada toma a decisão? Roberto, sabe que provocação eu faria nessa linha? E que é uma coisa que hoje eu tenho por volta, acho que de 14 sócios em empresas diferentes. 14 sócios? É. Falam que sócio é que nem esposa, né? Então, mas isso que eu vou te falar que em tese, assim, e outra, super valorizando qualquer casamento, tá certo? Porque eu também acho que o casamento é um negócio super bacana. Eu acho que não, cara, sócio é ótimo. O sócio vai complementar você, em tese, naquilo que você não é capaz de fazer. Então, não é uma disputa para ver quem pode ou sabe mais. Principalmente o poder, né? Quem que é o mais dono? Não tem. Eu quando entrei de sócio na Riviera Administradora, eu tinha 20% da empresa. Hoje ela é toda minha. Eu nunca tive uma discussão que eu tivesse com o Ivan que eu não expusesse meus pontos de vista e não fizesse valer o que eu estava pensando. Como também eu poderia, óbvio, aceitar. Nunca teve uma conversa que a gente chegou e falou assim, não, desculpa, ele girar para mim e falou, eu tenho 80% e você só tem 20%. Eu acabei de falar, eu comecei a atender portaria, nós começamos em 4 sócios. Uma parte dos sócios foi vendendo, outra entrando e tal. Hoje só na Atende são 8 comigo, né? Eu tenho hoje 22% da Atende. Cara, eu não tenho dificuldade nenhuma. O meu sócio que hoje toma conta da empresa, quando ele tem uma dúvida crucial, ele me liga. Naquilo que ele entende que eu sou positivo para ele. Então, por que eu comentei isso? Eu acho que a grande maioria dos empresários... E aí eu vou, de novo, no empresário. Porque o empreendedor, ele está sempre na viagem. Ele até tem muito menos isso. Porque ele acredita muito em tudo e, normalmente, ele não para fazer conta. O empresário, ele teria obrigação de fazer conta, de administrar melhor. Mas, às vezes, ele não domina. Sim. Por exemplo, eu falei do restaurante aqui, não estou nem criticando a favor ou contra, pelo contrário. Então, o cara foi para o restaurante, ele resolveu abrir porque ele era um chefe, porque ele gostava, porque ele gosta de falar, de se comunicar, mas ele detesta. Você falou Excel, ele tamparia o ouvido e falou, não quero ver isso. Eu não quero ver banco, eu não quero ver conta. Cara, o negócio não vai dar certo. Se ele não tiver alguém que ele possa confiar, porque aí é outro problema. Puxa, e o cara que eu vou fazer? Vou fazer porque é meu amigo? Por exemplo, desses sócios, com exceção do Ivan, foi o único cara com quem eu já tinha me relacionado. Eu tinha sido funcionário dele e virei sócio dele. Os outros todos a gente conheceu e discutiu o negócio. Eu tenho uma empresa de tecnologia hoje, focada na área de condomínio e empresa, de BPO financeiro para a empresa. Não, que legal. Eu entrei nessa empresa porque ele escreveu, eu ia entrar nessa frase e acabei dizendo dela 2 vezes, o seu negócio vai morrer. Eles escreveram, a sua administradora vai morrer. O comercial, a propaganda deles no Facebook era essa. Eu entrei em contato com o cara, falei, cara, mas ele estava fazendo isso porque ele estava vendendo para o condomínio. É um BPO financeiro para condomínios. E condomínio e empresa, chama Moviva. Moviva. Aí eu liguei pro cara, consegui lá, marquei. Você viu, foi a primeira pessoa com quem eu consegui conversar através do Google Meet. Eu tentava fazer reunião pelo Google Meet, que agora ficou super comum, ninguém fazia. Aí eu liguei para esse cara e falei, não, vou te mandar um link aí, entra comigo no Google. Eu falei, legal, já comecei a ter afinidade. Falei, até que enfim eu vou conseguir usar. Ninguém usava comigo aquilo, ninguém queria. Aí, e aí, marquei um encontro com o que hoje é sócio em São Paulo.
Vamos conversar. Deixa eu entender teu negócio, deixa eu entender o que eu faço. Falei, eu queria entrar. Se vocês não quiserem que eu entre, eu quero pelo menos consumir teu produto. Esse sócio que foi lá é o cara que faz para a gente a análise de risco. Hoje eu brinco, nós somos em 4, um é investidor só e 3 ficam mais na linha de frente. Eu, o Elton e o Melo. A gente brinca. O Elton é a cabeça do negócio, é o cara que faz a programação, que entende e desenvolve. O Melo é o cara do risco. A gente brinca, eu e o Elton, a gente vai no acelerador e o Melo é o cara do breque. Se não tiver esse breque, você capota. Então, se o cara não dominar um pouco ou não trouxer alguém para fazer, cara, não vira. Então tá um negócio bem avançado, porque vocês já estão pensando... Pensando não, vocês já têm na prateleira um serviço de BPO financeiro para a empresa. Sim, sim. Até legal, não sei se o que você depois pretende aqui trazer e conhecer, até legal a gente mostrar... A ideia, assim, não sei se você ouviu falar do Conta Azul, sim, do já, Contabilizei. sim, sim. Uhum, já. A gente está empreendendo isso, por exemplo, eu levei o Bruno aqui da Somar Contabilidade, está com a gente, porque é um cara mais jovem. Por exemplo, eu comecei me relacionando com os pais dele. Sim, o João. E aqui um beijo pro João também. Não tô, João, gente finíssimo. Não é a idade, Nós mas fomos o Bruno, clientes deles muitos por muitos então, anos. Meu pai foi, eu sou cliente do Bruno e fui do João, um cara maravilhoso, a Dalva, todo mundo, Nalva, pessoal maravilhoso. O Bruno já chegou com outra cabeça. Ele começou a perceber, por exemplo, a contabilidade hoje está fadada a morrer. Tá fadada a morrer. É um modelo de negócio que vai acabar. Até um cara que eu não sei o quanto ele é comunicativo no sentido, mas valeria a pena vocês trazerem, porque é um cara super jovem. Ele tá é meu certo. vizinho, tem apartamento. Pô, provoca ele, cara. O estacionamento a gente é um do lado do outro. Provoca ele. Mas você sabe, ele estava enxergando ele tá morando em Santos agora. Para você não ver é no Guarujá? Pode ser, não tenho certeza. Acho que é Guarujá. Pra você ver uma coisa, como a conversa vai, o ciclo vai fechando o círculo. O que eu sinto uma dificuldade muito grande, por exemplo, em Bertioga especificamente, no litoral, tá? Não é uma característica só de Bertioga. Em outras cidades você vê um movimento do pessoal tentando fazer isso que eu vou falar, mas que não consegue chegar no fim. Não existe um movimento bem constituído de uma comunidade de empresários, de empreendedores. Sim. Não tem. E aí, se isso existisse, metade do caminho estava feito. Por exemplo, o cara do restaurante não quebraria. Porque alguém ia chegar e falar, meu amigo, você não tá olhando para os dados. Pô, mas eu não vou olhar para os dados da minha empresa. Não, pega aqui um BPO financeiro. O cara já vai te falar, se você decidir aqui, você vai quebrar. Se você decidir aqui, talvez não. Então... E ter gestão, né? Você vê, nesse BPO, como a gente sabe que é difícil às vezes o empresário querer, a gente está fornecendo o produto e um operador dedicado. E aí a gente trouxe com o Bruno, você vê, e uma coisa, você, putz, eu queria muito, eu amo Bertioga, cara, assim, e adoraria que tudo tivesse aqui, que nem eu falei, pô, eu tive que levar a Tende embora. Hoje, diretamente na Tende, trabalham mais de 100 pessoas que podiam estar empregadas aqui em Bertioga. Então, está lá em São Paulo. Né? Podia estar aqui. Né? É uma sede, é um lugar muito melhor para você viver, muito mais tranquilo, plano. Putz, tudo é fácil de chegar e voltar. Vai morar em São Paulo. Nossa, terrível. É um caos. Então, a gente teve que levar para lá, primeiro pela internet e por conta realmente, assim, até da própria mão de obra. Então, voltando aqui, quando a gente provoca o Bruno, é no sentido, primeiro, de enxergar num cara essa visão. Meu negócio vai morrer, eu tenho que pensar. Então, putz, hoje eles vivem muito bem, obrigado. Não é que a contabilidade vai fechar, a Somar vai ficar o tempo que eles quiserem ficar vivo, vai estar lá. Sim. Mas ele começa a enxergar, fala, pô, o cara da Contabilizei faz por R$100 por mês, 200, o que eu estou cobrando meio salário, o cara está menos da metade, como é que eu faço para concorrer com isso e entregar uma qualidade? Então, a gente vem discutindo esse projeto, ele entrou, abraçou, tudo que a gente provoca. Lá eu falei de BPO financeiro para a empresa, a gente está fazendo holding familiar, já pensando na área imobiliária, e nasceu fazendo condomínio. Os sócios, eles vieram da área de finanças, né? Banco. O Elton, que eu citei agora há pouco, é um cara, veio do Banco do Brasil, foi um dos caras que trabalhou na... Agora me fala, na Riviera Administradora, quantas pessoas trabalham hoje? Diretamente com a gente, 30. 30 no escritório. No escritório, o pessoal do escritório. Fora o que vocês cuidam dos condomínios.
Cara, engraçado, o condomínio indireto, aqui é uma realidade em Bertioga também que está mudando. Antigamente você tinha muito funcionário do condomínio, isso está acontecendo uma virada de terceirização muito grande. Terceirização de mão de obra, né? A gente esteve aqui com o pessoal da Maria Brasileira. Verdade. Pessoal ótimo, pô, gosto, sou fã lá, o Rainer, a família toda, um pessoal empreendedor, abriu uma franquia aqui. Os caras trabalham, é o que você falou. Não tem tempo ruim. Ele é Esparta. Eles são Esparta. O bicho é violento. Eles trabalham mesmo, o pessoal muito sério. Sou fã deles lá. E cresceu muito essa questão do indireto, né? Registrado como condomínio por volta de 600 pessoas. A gente faz a gestão. Gere. E indiretamente a gente parou um pouco de controlar porque fica fora, mas eu vou chutar que de 400 a 500 pessoas fácil. Assim, então, um escritório com 30 pessoas administram 1.100, mais ou menos 600. Direto 600 Diretos. E esses terceirizados por volta de 400, 500. Então, de 1.000 a 1.100 pessoas. Porque vocês que têm que fechar a folha de pagamento desses 600. Tudo. Vocês que têm que cuidar da guia do FGTS, de tudo. Você sabe que nisso, Beto, também é uma coisa assim, que eu, essencialmente, quando eu começo a minha vida profissional, eu trabalhava com meu pai e a gente tinha uma empresa de terceirização de serviço. Eu sempre entendi a terceirização de serviço não como redução de custo. Se você buscar a terceirização só porque você quer reduzir custo, você enfrenta um problema. Eu sempre entendi que era uma forma de você administrar o recurso que você despenderia para aquilo de uma forma mais eficiente. Claro. Então, eu vou você olhar para o seu negócio mesmo e não ter que olhar para o FGTS. Um cara que faz melhor do que eu, com mais capacidade, com mais técnica, e isso vai me desonerar daquele processo que eu não sou tão bom e eu vou conseguir focar nos outros. Então, por exemplo, hoje a Riviera Administradora, a parte de departamento pessoal, a gente optou em não fazer próprio. A gente terceiriza o departamento pessoal. Então, indiretamente, tem um escritório, de novo, em São Paulo, trabalhando com a gente, que nos dá o suporte. E aí a estrutura do escritório tem que ser melhor e maior do que a minha. Você vê você trabalhar no pós, né? Lá na frente, no amanhã. Quando eu comecei a terceirizar, algumas pessoas começaram, está fazendo mais barato, quer economizar, você está só jogando para fora, porque não era o contrário. Eu pago mais caro do que eu pagaria para ter uma pessoa dentro do escritório. Só que eu entendo que o resultado que ele me dá é muito melhor do que o que eu produziria, com muito mais segurança. E aí, olha uma coisa importante. Hoje a Riviera Administradora trabalha com um seguro dela. E eu obrigo o cara a ter um seguro dele. Então a gente está, vamos dizer, de certa forma, duplamente segurado. Se tiver um erro, uma falha, alguma coisa, tem lá na ponta. No escritório, é um escritório que tem contadores, administradores e advogados. No escritório. Então, a gente, quando escolheu, não escolheu à toa. Sabia o que estava escolhendo. Era melhor do que eu ter aqui uma pessoa que, de repente, tinha comigo uma formação, uma experiência, mas não tinha uma estrutura. Eu tinha que fomentar a estrutura para ela. Hoje, não. Eles fazem lá. Sim. Como a gente tem toda essa facilidade de tecnologia, de rede, de tudo em nuvem, né? A gente consegue operacionalizar isso muito melhor. Então, o que eu faço hoje aqui é o atendimento ao departamento pessoal. Por quê? Porque esse é meu. O rosto, quem está lá, a simpatia, como vai agradar ou não o cliente, sou eu. E aí a parte de documento, processo, está para trás. Outra coisa que a gente terceirizou para melhorar, guarda de documento físico, que ainda existe. Ao invés de eu ter um depósito aqui cheio de caixa box mal organizado, eu contratei uma empresa em São Paulo especializada para isso. A empresa, você vai lá, o pessoal está com luva, são bibliotecários. Eu não conseguiria contratar um bibliotecário aqui para trabalhar. Não, os documentos físicos, então... Físico ainda existem e são tratados por uma empresa especializada em documentos que interessante. Físicos. Então, eles catalogam tudo para você, porque é o papel do biblioteconomista, né? Organizar para você achar. Isso. Muito melhor. Por exemplo, hoje a gente manda um e-mail, no dia seguinte desce a documentação que a gente precisa. Comigo aqui, às vezes eu tinha que parar alguém, parar o atendimento, vai lá no arquivo, ninguém gostava, porque não tinha ar-condicionado, era no fundo, não sei o que, um puta negócio feio. E você sabe o que foi a visão que me fez tirar dali? Eu sempre achei que a empresa tem que ser um lugar que tudo que você tem que mostrar, tem que ser aberta. Ainda mais com o que eu trabalho, a pessoa tem que confiar no que eu faço. Eu tinha vergonha de levar ele no arquivo. Eu achava feio, eu achava desconfortável. Eu falei, pô, não dá para ser assim. Eu tenho que ter orgulho. Você administra o bem do outro, né? O bem do cara. Né? O papel dele está lá largado, guardado numa caixa, num lugar
Não. Aí você viu que eu até brinquei. Você chega lá, o pessoal tá de luvinha, chama, abre Isso numa encaixa mesa. no discurso também. Hã? O seu cliente vê valor nisso, porque encaixa num discurso ali de tipo, ó, o tratamento que eu dou aqui para os documentos. Eu ainda não sei, para te falar a verdade, isso é uma coisa que se fosse eu preciso aprender melhor em como colocar isso para fora. Isso de uma forma assim, investir mais no marketing, mostrar mais essas coisas. Quem conhece a gente, por exemplo, um cliente que tenha mais preocupações e que venha para entender e fala, pô, quero ver o que esses caras fazem, como eles fazem. O cara sai satisfeito. Sai feliz, fala, né? Eu tô tranquilo e vou ficar com esses caras, eu confio. É ele que tem que contar a sua história. Se cliente, você tem um cliente satisfeito que está disposto a dar um testemunho, isso tem um valor inestimável. Você sabe que eu queria provocar, Felipe, porque na verdade assim, é engraçado e é uma coisa que é nossa cultural. Se eu chegar aqui e começar a falar bem do Vinícius, pode ser que a hora que eu saia, você fale, pô, ele deve ter algum interesse no Vinícius. Ele falou muito bem, tem alguma coisa errada. Se eu fizer o contrário, chegar aqui e falar assim, pô, deixa eu te falar um negócio, só eu e você aqui, pô, o cara se liga que não vale a pena. Você vai falar, pô, obrigado. Você viu como o Marcos é legal? Me avisou que o cara... Por que quando eu fiz ao contrário não acontece isso? Pode olhar que isso é clássico no nosso meio. As pessoas dão muito mais ouvido. Você quer ver uma coisa interessante? Mas é que uma coisa é o cliente que está te pagando. O cliente ele está tirando dinheiro do bolso dele e te pagando, o que já gera ali uma oposição. Mas, Beto, posso te falar? Aí, nessa linha do condomínio, infelizmente, por isso tem crescido essa ideia talvez do síndico profissional, são poucos os síndicos que de fato, e aí é por isso que eu falei que eu quero trabalhar esse marketing e trabalhar o desenvolvimento de algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é trabalhar o desenvolvimento da nossa equipe cada vez mais e tentar trabalhar o desenvolvimento do cliente. Porque às vezes ele tem alguma coisa na mão que ele também ainda não entendeu, porque nós não vendemos isso, nós não mostramos isso para ele. Então é uma área que eu tenho uma deficiência grande. Sim. Eu preciso mostrar isso para ele, mostrar como a gente trata. Porque, qual é a qualidade que a Riviera traz como empresa? Né? O que eu estou oferecendo diferente? São muitos diferenciais. Assim, isso tudo agrega valor, né, na prestação de serviço. É um tratamento diferente. Hoje, uma coisa que eu queria fazer, assim, eu queria, você vê, aqui é uma oportunidade para isso. Falar um pouquinho mais e mostrar e trazer outras pessoas, que você falou do clube, né, de pessoas, de empresários. Uma comunidade, né? De pessoas ali que vão sentar e eu estou imaginando, Beto, criar uma comunidade em relação a quem está estudando ou imagina que pode trabalhar na área de condomínio. Então, a gente está imaginando e fazendo um projeto que a gente espera lançar ainda esse ano, em que a gente coloque para fora, a gente provoque as faculdades, o pessoal que está no ônibus indo para outros lugares, a interagir com a gente. Então, a gente quer criar eventos, criar situações específicas para esse público. Então, fazer treinamentos específicos para esse público. Passar um pouco a ideia, falar, cara, você está estudando administração aqui em Bertioga. O que você pretende fazer? Você já viu que um condomínio, quanto ganha um zelador aqui, quanto ganha um síndico de condomínio para ser um cara profissional, quanto ganha uma empresa administradora de condomínio? Você não quer abrir a sua administradora? Eu tenho vontade de franquear, então, amanhã um cara que acabou de se formar, quer trabalhar comigo, quer abrir uma franquia, eu faço questão de ter ele lá. Uma das ideias, inclusive, nesse projeto é a gente desenvolver alguma espécie de não uma competição, mas um projeto continuado. Gamificado. Os caras que se destacarem... Putz, eu quero trazer esse cara para perto. Sim. E se ele tiver essa vontade de ser empresário, de ser empreendedor, putz, vem, cara, eu tenho um monte de coisa que você pode interagir comigo. Faz todo sentido. Comunidade cria sinergia e você começa a ganhar uma multiplicação de visões para o mesmo lado que você, né? Aí você aprende muito mais rápido. Na área de tecnologia tem muito isso, né? E eu tenho algum contato com isso através do Moviva, a própria Atende, né, portaria, porque a gente está mais especificamente em tecnologia. Então existem os grupos, existem os encontros que você promove para debater. Sim. O pessoal é mais aberto, né? Sim. Você não se vê como concorrente clássico, que eu quero... Porque é um mercado relativamente novo, que surgiu, né, num novo momento. Quando você fala Atende portaria... Se a gente falasse aí de portaria digital há 10, 15 anos atrás, tipo, você terceirizar ninguém, então já surgiu num momento de conectividade, em que as pessoas que vão trabalhar, que estão olhando para esse negócio, já tem esse viés, por exemplo, como você falou com o cara da Moviva, de fazer uma videoconferência. Sim. Era uma coisa de bicho de 7 cabeças há 10 anos atrás. Agora, quanto tempo não tem, né? Por exemplo, o mercado de administradora de condomínio.
Na verdade, você vê um mercado relativamente recente, se for pensar historicamente, né? A lei de condomínio é de 64, as primeiras empresas de administração, porque no começo eram as imobiliárias, algumas incorporadoras que foram lançando algumas coisas para organizar os próprios empreendimentos delas, e aí na década de 70 é que começa a surgir com mais força as grandes empresas de administração. Já é mais velho que eu. Quase do que eu. Então, assim, é um mercado relativamente novo, mas ele já encontrou um momento que ele precisa mudar. Isso é fato. Até uma coisa curiosa. Era isso que eu ia te perguntar, o risco para esse mercado, assim, se você pudesse descrever. Qual que é o risco para o mercado de administração de condomínio? Ô Beto, eu acho que o administrador de condomínio, no modelo tradicional, o cara que entendia que só ia lidar com papel, que tudo é presencial, esse cara está no momento que ele morreu. Se ele não se adaptou, ele morreu. Já era. Ele já morreu. Para os próximos anos, o que eu acho que cresce muito, e é o que eu queria estimular nessa coisa de provocar a molecada que está na faculdade, de provocar quem está querendo, de repente, ser um empresário e começar a ser dono do próprio nariz. Eu entendo que você cria um segmento novo em que você está muito associado à pessoa, sim, a qualidade, o conhecimento que ele tem do condomínio, porque tem gente que olha de fora, você não faz ideia do que é aquilo. Você fala, deve ser só emitir boleto e pagar a conta e de vez em quando resolver uma briga de vizinho. Que bom se fosse só isso, não é? Então, eu entendo que tem um espaço para esse cara, que talvez seja o que estão chamando aqui de síndico profissional. Eu acho que esse cara vai juntar a administradora com o síndico e talvez uma parte do zelador. Porque se você olha fora do Brasil, o único lugar que tem 3 figuras para administrar um condomínio é o Brasil. Você não tem isso em outro país. Mas o síndico, em tese, é o cara que contrata, né, a administradora. Então, mas a administradora faz um trabalho auxiliar para o síndico. Em tese, a responsabilidade pelo que está sendo feito é dele. Entendeu? Então, lógico, aí vamos pensar assim, putz, a administradora, por que eu contrato a administradora? Porque ela vai emitir o boleto para o pessoal pagar, ela vai pagar minhas contas e me ajudar a prestar conta. Joia. Aí o cara começou a fazer barulho, eu quero saber como é que eu me comporto. Tem 2 situações. Primeiro do ponto de vista jurídico e outra do ponto de vista de relacionamento mesmo, questão política. Como é que você faz, como é que você interage. Aí você precisa começar a ter o histórico de alguém que vai te auxiliar. Eu acho, tramita aí já há um certo tempo a ideia de que o condomínio de fato crie personalidade jurídica. Aí cabe uma explicação para quem estiver interessado nesse mercado. Assim, o condomínio ele é um ente despersonalizado. Ele é comparado a um CNPJ, mas ele não tem as características de uma pessoa jurídica. Então você tem um número para você fazer algumas coisas, mas para outro tanto você não bate. Então, assim, eu diria que é uma aberração do nosso sistema jurídico e existe já um projeto aí tramitando que eu acho que vai virar. Virando isso, vira uma empresa. Vira uma empresa. Com as exigências que toda empresa tem de alguém gerindo. O que faz total sentido. Faz total sentido. Seria melhor. Você tem condomínios, e aqui em Bertioga, que eu garanto a você que tem uma arrecadação muito maior do que muitas empresas. Eu vou chutar um número que é um chute, tá? Aqui, qualquer cidade do Brasil que tenha uma certa urbanização, eu chuto que esse número a gente não consegue encontrar ali com muita facilidade, tá? Então, de 10% a 15% do CNPJ aberto é um condomínio. E ninguém se dá conta disso. Então, eu entendo que é um mercado que, ao mesmo tempo, o que está morrendo? Essa administração tradicional. O que está surgindo? Um oceano imenso de oportunidade para quem quer trabalhar nessa área. Portaria, né? Um BPO financeiro para o condomínio. Sim. O Movivo, uma das coisas que a gente faz, nós temos uma experiência com isso em Brasília, por exemplo, que tem uma característica totalmente diferente. Lá, onde não tem o condomínio edilício formalmente constituído do ponto de vista legal, eles condicionam. Aqui em São Paulo a gente usa, às vezes, alguma associação, tá? Lá eles usam cooperativa. Te confesso, você vê como é imenso isso. Eu não conhecia esse modelo. É verdade, Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço. Isso, é uma associação. Mas você tem lugares que você acha que é um condomínio e são associações. Lá eles fazem cooperativa, então é diferente o modelo, é diferente a legislação.
E a aí tributação. lá, tudo é diferente. Eles também têm uma isenção, a grosso modo, né? Todos se encaixam mais ou menos no mesmo lugar. O condomínio, como não é pessoa jurídica, não tem que reter impostos, algumas coisas, né? Mas não o clássico que você teria aí de uma empresa. A associação tem isenção e a cooperativa também, eles estão isentos. Só que esse condomínio edilício clássico, se essa legislação sair, vai exigir bastante, que você tenha a empresa bem formatada. Imagina, para fazer essa conversão, vai ser uma corrida do ouro. Cara, por isso até que eu provoco assim, quem estiver assistindo a gente, estiver estudando, estuda aqui na região, putz, se quiser até depois no final a gente deixa todos os contatos, porque esse grupo é para mim uma realidade. Eu queria muito estimular. Porque exatamente nesse contexto. Não adianta eu achar que eu vou segurar isso para mim, eu vou morrer com isso na mão. Então, putz, a gente tem uma oportunidade. Ou vai vir alguém grande de fora que viu e vai papar o mercado. Hoje já tem, mas você vê, esse mercado ele é tão bacana que é o seguinte, as maiores empresas do Brasil, elas não chegam a 3 mil clientes. Então, se você falar, putz, por exemplo, hoje a Atende Portaria já passou de 500 clientes. 500 clientes. Uma empresa que ela nasceu já é aqui uma na empresa Bertioga. e nasceu em Bertioga. Ela já é uma empresa que você começa a olhar e fala, poxa, já tem. Você chega nos lugares, as pessoas já sabem. E isso em qualquer lugar. A gente tem cliente, putz, acho que a gente só não tem em 3 estados brasileiros. O resto, todos os estados a gente já tem. Cara, eu não fazia no ideia Acre a gente tem condomínio. que a Atende nasceu dentro da Riviera Administradora. Nasceu no fundo da Riviera E Administradora. hoje tá desse tamanho. A marca, também não conhecia a história. Que legal, cara. Ela nasceu no fundo da Riviera. Ela nasceu comigo. E é legal, você falou de rede de contato. O pessoal vinha conversar comigo e aí eu trocava uma ideia, falava, cara, eu acho que tem uma oportunidade aqui e uma coisa importante para falar também. Eu acho que tecnologia não tira o emprego de ninguém. Não. É o contrário. Só que a gente tem uma resistência muito grande a achar, putz, que nem esse caso. Pô, mas você tem uma empresa de portaria, você vai acabar com o trabalho do porteiro. Pelo contrário. E eu vou contar aqui, eu volto na história da Atende. O primeiro cliente da Atende Portaria era na Riviera, o Garden Park. A gente deu tudo que você puder imaginar para poder fechar aquilo. Todos os controles, motor, não sei o que, parcelamos em 150 vezes. Tudo que podia, porque a gente queria fazer um showroom. Eu estava na assembleia de apresentação e a pessoa virou para mim uma proprietária e eu entendo a pergunta dela e foi de sopetão, né? Ela falou assim, poxa, mas você está tirando o emprego aqui do nosso porteiro. Eu falei, não. E eu confesso, eu acredito no que eu estou te falando. Eu estou dando para ele a oportunidade, para vocês, de fazer outra coisa. De que ele consiga, para o próprio condomínio, fazer um negócio que ainda vai dar muito mais satisfação para ele. Ele pode ser o jardineiro, pintor, eletricista, ele pode adquirir outra profissão. Todos os funcionários da primeira portaria que a gente colocou estão lá, não demitiu ninguém. A gente conseguiu incutir essa ideia e falou, pô, vamos trocar o que eles fazem? Ao invés de ficar aqui numa rotina que eu posso automatizar e que você vai ganhar à frente para fazer outra coisa, a gente troca isso. E deu certo. Lógico, infelizmente, o que eu falei no começo, tem muita gente que quer contratar para reduzir custo. É um fato. Sim. O cara acha, ele já tem uma equipe, ele já tem não sei o quê. Por exemplo, na Atende a gente está fazendo um trabalho desse de recolocação de pessoal, de readaptação, de você mostrar para o cara o que ele pode fazer de diferente, como que ele faz. Até porque, Marcão, se não for você, vai ser outro, porque se vira uma tendência, né? Se vira uma tendência essa automação de portaria, se não for a sua empresa, vai ser outra empresa. Na verdade, já virou, Beto. Assim, o Júlio, que toma conta, tem uma colocação muito legal. Não é se, é quando. Quando. Assim, já foi. A partir do momento que passa a ser quando, você já está diferente no mercado, porque você ainda está olhando para recolocar aquele cara. E aí você está tendo ali, na verdade, um ato de humanidade, de olhar para o pai de família e falar, amigo, em outras palavras, né? O que você faz hoje, amanhã não existe. Então vamos tentar fazer um negócio que nunca vai ser substituído. Jardinagem, por exemplo, é uma coisa que eu acredito. Nunca vai vir uma máquina e vai cortar as florzinhas, pegar a folha. Não. E tem um toque, né? A gastronomia tem um toque. Você pode pegar um lanche lá de fast food que é padronizado, mas tem um toque. Eu acho que essas habilidades muito mais, assim, elas não vão deixar de existir. Não vão. Nunca, assim, isso é fato. Eu sempre gostei muito, assim, da tecnologia. Sou fã. Se você for analisar, assim, pensando historicamente, você volta lá na Revolução Industrial. Cara, o mundo continua crescendo em número de
população, habitantes, e as coisas vieram acontecendo. Então você consegue gerar outras coisas. Talvez a gente Sim. até entre, e aí é um cuidado que eu também gosto de ter. Eu não sou o cara que vai ficar estimulando o consumismo, não. Eu acho que a gente tem que dar uma contramão nisso também. Não adianta eu querer fazer 50 mil carros, porque as pessoas precisam trocar de carro todo ano. Não sou a favor disso, tá? Sinceramente. Eu acho que isso, uma hora a gente vai ter que parar para a balança. Tá certo? E aí, o que a gente quer fazer com o planeta? Não tem mais de onde tirar. Eu acho que todo mundo coloca, o cara é alarmista. Putz, mas vamos pensar, vamos olhar com calma para tudo isso. Né? Eu acho que tem que ter um juízo. Mas a gente vai precisar das trocas. Você tem uma coisa que eu preciso preciso de uma coisa que você tem, e vice-versa. E a gente precisa comer, precisa vestir, precisa andar. Né? Você precisa de médico, você precisa dos serviços. Você precisa de alguns produtos. Então, não é porque a tecnologia vem, e quando eu falo tecnologia, eu não estou pensando só num telefone, num computador, não. São os processos, são os procedimentos, a coisa flui e você evolui para um outro ponto. A gente conversou no começo sobre olhar dados, né? E se você vê a Revolução Industrial antes, que foi o crescimento do capitalismo como que é, antes era 90% da população mundial em pobreza extrema. Hoje, com tudo isso que é discutido sobre que está errado o capitalismo, consumismo e tudo mais, agora são só 10% pobreza extrema, que é algo absurdo, e 90% da população está fora dessa condição. Então, olhando para os dados, né, a evolução não atrapalha, pelo contrário, tanto a industrial quanto a tecnológica, ela vem para poder dar gera a riqueza, condição. né? O que eles dizem é que gera riqueza, aí os críticos falam, gera riqueza na mão de poucos. Mas lá, olha né? para a população. Historicamente, deu uma invertida nisso. Você sabe que eu assisti um documentário esse final de semana e estava falando, por exemplo, de uma coisa que vocês estão fazendo aqui. Eles colocaram que a comunicação, o marketing mundial migrou da TV e do rádio para a internet. Sim. E que na internet ele praticamente está na mão de 3 grupos. Né? É um dado significativo? Eu te confesso que eu fiquei olhando e falei, caramba, essa equação aí a gente sente, mas não tinha feito essa conta. A gente vive ela, né? Se você parar vocês pra aqui analisar principalmente. Um pouquinho, como é que você enfrenta isso hoje? Pô, vocês tinham um jornal impresso, você tem a rádio, você tem a TV, e de repente tudo da noite para o dia, um cara monta um negócio em casa com celular e ele começa a concorrer com você que tinha uma estrutura gigante. É a tecnologia, você vai ter que correr e se adaptar. Sim. Achar o nicho, você vê esse tipo de formato. Você pegava antes, o cara fazia uma entrevista, né, pautado. Putz, isso aqui não é muito mais gostoso, você vira um bate-papo. Mas você sabe, Marcão, o pessoal critica muito, eu converso direto com donos de grandes redes de TV, alguns pedem ajuda para dar alguns passos que nós já demos e troco muita ideia. Os caras falam, como que você fala isso? A internet deu voz por um monte de que eles falam, para os imbecis, né? Mas tem muita, também, deu voz para muitos. Só que o que eu acho muito interessante é que passa a prevalecer o conteúdo. Prevalece o conteúdo, não prevalece a forma. Então, se a imagem tá com a camerinha, se a imagem tá com a câmera boa, o que vale é o que nós estamos falando, o conteúdo que você tem para passar aqui. Sim. Então, é muito mais, a internet torna a coisa muito mais sobre o conteúdo do que sobre a forma. E o mercado de TV custa entender isso. Porque está acostumado num modelo onde eu ponho o que eu quiser na TV e o povo que assista. Hoje não é mais assim. Hoje, faz tempo. Hoje tem que ter um cuidado muito extraordinário com o tipo de conteúdo que a gente vai escolher produzir. Porque o tempo é um só. Vai começar às 0 horas, né? E termina às 23h59. O que eu vou fazer nesse intervalo, o conteúdo que eu vou produzir, é que vai determinar se eu vou viver ou se eu vou morrer dentro do ramo de atividade. Então, é justamente a tecnologia, né? Mas vai o processo de adaptação também. Tinha um jornal impresso. Hoje tem um portal que distribui conteúdo, o maior portal independente de todo o litoral. Por quê? Nós nos adaptamos, nos coligamos com empresas assim fenomenais, tipo a Google. A Google fez todo o treinamento da gente no começo da pandemia para que nós não fizéssemos um trabalho aleatório. Tudo olhando para dados. Assim, foi sensacional, um processo que foi muito assim, gratificante. E eu agradeço muito a Deus de poder ter vivido
esse Essa tempo. transição. Foi duro, Marcão. Não sabia como que eu ia fazer a folha de pagamento de maio. Eu não sabia. Meu Deus, o que a gente vai fazer? E aí teve investimento da Google, investimento direto da Google na empresa, para que nós fizéssemos a conversão digital completa. E de lá para cá, cara, foi um aprendizado constante de como reinventar a empresa. E a Google olhando pra gente, assim, a Google deixou de ser um G, né? Gigantesco. E passou a ser gente. A gente na Google olhando pra gente, a gente falando. Pessoas do outro lado ali. Você criou um slogan pros caras agora, você viu, né? Pode ser G de gente, né? Cara, foi muito fantástico. Então foram a questão da tecnologia, né? Foi muito doido passar por isso. Isso, e se você parar pra pensar, hoje nós empregamos mais pessoas do que na época do jornal impresso. Que a gente ganha escala. A tecnologia não tira isso, pelo contrário. Ela te proporciona, você vai precisar de outros. Lógico, muda, você tinha o ascensorista do elevador. Putz, cara, o elevador você só aperta, vai resolver, não precisa mais do cara apertar a manivela. Ele se recolocou. E com isso você criou outras situações. O que você perdia de tempo dele ali, você está ganhando com outra coisa, né? Todas essas coisas que a gente está falando, você vê, vocês aqui, né, com a área de comunicação, a gente lá de alguma maneira com a parte de serviço, né? Cara, para mim a tecnologia, ela só vem para ajudar. Acho uma pena, assim, de alguma forma, que algumas pessoas ainda tenham medo, né, disso, se bloqueiem, eu não sei. Talvez na área de comunicação o pessoal é mais aberto, que eu viria de diferente. Médio, viu, Marcão? Médio. Ó, vou te falar um caso, eu não vou dar um nome só. Mas, bom, alguns eu posso falar porque nós temos até contrato sobre. Então, nós prestamos assessoria para fazer essa convergência digital para a rede Vale, que é a maior rede de comunicação de São José dos Campos e região, para a rede Anhanguera de comunicação, que é de Campinas também. Então a gente foi lá, implantou método novo, como lidar com time, tudo, legal. E os caras compraram a ideia, enfim, foi bacana. Mas tem redes maiores ainda, maiores. Que estão resistentes ali. Que aí você vê e eu explico pra rapaziada, falo, não é assim. E aí o cara sabe, porque ele viu, o cara assistiu, deu uma palestra pela Google explicando, abriu os números. Falei, era assim, ficou desse jeito, a gente está arrumando para um cenário muito melhor. Expliquei tintim por tintim, até como uma devolutiva. Pô, a Google acreditou na gente. Só você pode abrir os números? Abrimos, não tem problema. Expliquei direitinho. E aí o cara viu isso, falou, Beto, você sabe como é que faz? Cara, tem um caminho, não é fácil, é um caminho árduo. Aí você explica, o cara tenta... às vezes é um medo do novo. Não sei, medo de fazer diferente. Tem uma coisa que você falou que eu fiquei aqui pensando, Beto. O problema é que o cara se prende à forma, né? Então, e o lance aqui, né, de vocês e tudo, né, é o conteúdo. O que você pretende entregar lá na ponta para o cara? Qual o seu propósito? Você falou muito bem o negócio. O propósito é olhar para o cliente, né? O propósito é olhar para o cliente. Se você... Eu costumo brincar, por exemplo, hoje eu assisto muito mais podcast do que eu via de programas de entrevista antigamente. Sim. Porque era difícil... o formato era meio chato, vamos dizer assim. E é o que você falou, a TV dava aquela cara e te entregava, você era obrigado a assistir aquilo. Hoje, a maneira como está sendo feito o conteúdo, né? Mas ainda, não diria a forma, né? Mas o contexto. Eu acho que isso aqui é muito mais legal, muito mais gostoso, talvez muito mais dinâmico do que estava antes, né? Você fica mais livre para produzir o que você está fazendo, né? Você não está preso a um horário, por exemplo, por mais que você tenha limite, óbvio, você não vai ficar ali horas, mas eu vejo muito isso, se o papo rolou com os caras, legal, vai aqui, se não vai por ali, não rolou, tá bom. E trabalha dentro de um raio de assunto e tema específico, que vai bater naquele nicho específico de pessoas. O pessoal se acostumou muito a se apaixonar pelo produto que eles fazem, mas tem que se apaixonar pelo cliente, entender que é cultura de consumo e não importa o nicho, ela muda. Ela muda conforme o tempo. E se a gente não está de olho nisso, acontece essas... E por falar em conforme o tempo, já recebi um puxão. Eu já estava falando, Já recebi um puxão de orelha ali. Bom, Fê, obrigado mais uma vez, meu brother. Pô, eu que agradeço. Vou até deixar uma mensagem aqui pro pessoal seguir o Imerso nas redes sociais, clicar no sininho também para poder
ajudar a gente a distribuir melhor nosso conteúdo. Agradecer ao Marcos pelo seu tempo, por esse papo. Poxa, muitas lições. Beto anotou coisa pra caramba aqui. Brigadão também. Te convido a deixar sua mensagem. Bom, primeiro eu agradeço, como eu disse no início, fiquei lisonjeado aí pelo convite, pela lembrança de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Estou à disposição. Já estou fã do projeto. E o que eu puder ajudar e me colocar à disposição, puxa, super junto mesmo, a fim de fazer. Agradece. Detalhe, hein? Marcão falou tudo de cabeça, não anotou nada. Agora você não passa mais esse perrengue, ó. Tá aí. Pra você levar um pedacinho do grupo com você. Marcão, Obrigadão. Obrigado, meu irmão. E vocês, obrigado também por terem acompanhado o Imersos, que foi um bate-papo, uma aula que o Marcos deu pra gente. Anotei um bocado de coisa aqui. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar outros conteúdos um pouco cortados e a íntegra toda você confere aí no YouTube. A gente vai deixar os arrobas do Marcos, das empresas que ele citou também, para vocês terem contato. E também as nossas redes sociais para vocês seguirem. Bora e até o próximo mergulho. Valeu.